Olá, boa noite. Começando aqui o nosso quadro Dica de Beleza. E a gente fala de beleza interior, de beleza exterior, tudo aquilo que faz sentido na nossa vida. A beleza exterior e a beleza interior. E é um prazer enorme, enorme estar aqui juntinho de vocês. Márcia Destine, boa noite, seja bem-vinda. Já vai entrando, deixando seu comentário, curta e compartilha a nossa live para que mais pessoas interajam aí com a gente. Clarete Ribeiro, boa noite, seja bem-vinda. Hoje eu vou contar uma história maravilhosa aqui, muito bonita, que eu assisti e resolvi trazer para contar aqui para vocês. Esperar mais gente entrar aí pra gente começar o nosso tema. Aline, boa noite. Edna, boa noite. Boa noite, Salindo. Boa noite, gratidão. Jéssica, boa noite. Seja bem-vinda. Desde já, curta e compartilha a nossa live para que mais pessoas interajam aqui com a gente. Hoje tem sorteios. Quem quer participar do sorteio aí, fica até o final, para vocês não perderem o sorteio. Jéssica Oliveira, boa noite. Jéssica Adrian, boa noite. Ó, temos duas Jéssicas, que lindo. Desde já, curta e compartilha a nossa live para que mais pessoas interajam aí com a gente. Já vai deixando aí de onde você é, de onde você está assistindo a nossa live. Hoje eu vou contar uma história. E é uma história, não sei se você já ouviu, se você já ouviu essa história, depois você coloca aí, que você já ouviu. Que é a história de um homem sem sorte. Ele sempre era sem sorte, a vida inteira. Ele era um homem completamente sem sorte. Neuza Marques, boa noite, seja bem-vinda. Gente, curta e compartilha a live aí para que mais pessoas interage aí com a gente. Maria Augusta, boa noite, seja bem-vinda. Se tiver alguém que não é daqui de Três Pontas, fala aí de onde que você é, pra gente saber de onde você está participando aqui. Certinho? Então, bora começar? Neuza Max, oi, boa noite, Neuza, seja bem-vinda. Vamos lá começar o nosso tema. Vou começar aqui na nossa história. Biana Sena, boa noite, seja bem-vinda. Se tiver alguém aí que não é de Três Pontas, coloque aí de onde você é, pra gente mandar um alô pra você aí, tá bom? Os que são de Três Pontas, não precisa. Eva Vasconcelos, boa noite, seja bem-vinda. Bia Silva, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Fiquem até o final que hoje tem brindes aí no nosso sorteio. Maria José, minha mãe, boa noite. Tia Landa, boa noite, sejam bem-vindas. Fiquem até o final que hoje vai ter vários brindes aqui na nossa live, tá bom? Desde já, curta e compartilhe para que mais pessoas interajam aqui com a gente. Gente, então eu vou contar a história, que é a história de um homem sem sorte. Então era uma vez um homem muito sem sorte. Vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa história, porque talvez nós nos identificamos muito com essa pessoa. Muitas vezes na nossa vida achamos também que somos sem sortes, né? Então prestem bem atenção nessa história. E ele reclamava da vida, falava que ele era muito sem sorte, nada dava certo na vida dele. Tudo na vida dele dava errado, tudo dava errado. E ele ficava triste porque, poxa, será que Deus se esqueceu de mim porque na minha vida nada dá certo?
Eu sou uma pessoa completamente sem sorte. E um dia ele na casa dele pensando tudo isso, né? O quanto eu sou sem sorte, quanto minha vida é difícil, será mesmo que Deus esqueceu de me dar sorte? Mas aqui eu tava pensando, eu vou achar onde que mora o Criador de todas as coisas, Deus. E vou perguntar para ele por que ele me deixou assim, tão sem sorte. Porque ele não me presenteou com a sorte. Mas aonde eu vou encontrar Deus? Ah, mas eu acho que eu sei. Ele deve morar no fim do mundo. Mas aonde é o fim do mundo? Eu acho que o fim do mundo deve ser onde acaba todas as estradas. O fim de todas. Então, se eu pegar um caminho e for caminhando, vai chegar um momento que vai chegar ao fim. E esse vai ser o fim do mundo. E com certeza o Criador de todas as coisas, Deus vai estar lá. E eu quero perguntar para ele por que o Senhor me deixou tão sem sorte. E ele resolveu levantar lá do seu sofá, sair da sua casa e começar a caminhar. E ele começou a caminhar. Ele caminhou 1 ano e 1 dia. Só caminhando. E um dia, nessa caminhada, quando fazia 1 ano e 1 dia, ele tropeçou, pisou numa coisa fofa no chão, falou, gente, o que é isso? E de repente ele se deparou com um lobo que estava quase morto, o lobo que estava pele e osso no chão. E aí esse lobo falou para ele, moço, me ajuda. Ele falou, olha, eu não posso te ajudar. Eu estou indo encontrar o Criador de todas as coisas, porque eu sou muito azarado, tudo que eu faço não dá certo. E eu preciso encontrar Deus e perguntar o porquê ele me deixou tão sem sorte. E o lobo falou, não acredito, você vai encontrar quem criou todas as coisas, o onipotente. Faz uma pergunta para ele, para mim. E o homem falou, faço. Pergunta para ele por que de repente eu perdi todas as minhas forças. Não consigo andar, todos os meus amigos lobos já se foram tão longe e eu estou aqui. E o homem falou, olha, pode ser que eu volte para aqui, mas provavelmente eu não vou voltar. Porque a hora que eu encontrar Deus, eu vou ter tanta sorte, que eu vou estar com as pessoas que têm sorte, que têm dinheiro, que têm família, que têm namorado. Eu vou estar com as pessoas grandiosas. Mas eu dou o seu recado. Bom, e ele continuou a caminhar, andou mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, andou mais 1 ano e 1 dia. E aí, nesse 1 ano e 1 dia, ele tropeçou em um tronco de uma árvore. E de repente ele até ia xingar, mas pensou, não vou nem xingar. De repente a árvore falou para ele, moço, me ajuda. Eu estou morrendo aos poucos, olha, as minhas folhas estão todas caindo, meu tronco está secando. Ah, não posso te ajudar não, dona árvore. Não posso, eu estou indo procurar Deus, o Criador de todas as coisas, porque eu sou muito sem sorte, eu preciso entender o porquê que eu sou tão sem sorte. Por que ele me deixou tão sem sorte? Aí a árvore falou para ele, olha, então você só pergunta para Deus, por que eu estou morrendo aos poucos? Parece que eu fico sufocada e os meus troncos estão secando e as minhas folhas estão caindo. Olha, posso até perguntar, mas eu não sei se eu vou voltar por aqui, porque a hora que eu encontrar o Criador de todas as coisas, eu vou ter tanta sorte, que eu vou estar entre as pessoas que têm muita sorte. Eu vou estar muito feliz, porque eu vou ter namorado, eu vou ter dinheiro, eu vou ter todas as coisas. Mas tá bom, pergunta para ele, para mim, por favor. Tá bom, pergunta. E continuou caminhando. Foi caminhando. Caminhou mais 1 ano e 1 dia. E de repente ele estava passando perto de uma casinha bem simples e viu uma moça muito linda no terreiro.
E essa moça, quando olhou para ele, também achou ele um moço maravilhoso. E chamou ele para entrar. Falou, moço, vamos entrar, tomar um suco? Ele falou, moço, eu tô com muita pressa. Não, mas vem aqui, toma um suco. Eu falei, tá bom, só um suco. Entrou, tomou um suco. Antes que ele perguntasse do que era o suco, ela de costa falou, olha, o suco é disso, e explicou tudo para ele, como que fazia o suco. Ele falou, maravilhoso. Você é tão linda, eu poderia até te namorar, mas eu tô com muita pressa, porque eu sou tão sem sorte, que eu resolvi encontrar o Criador de todas as coisas. E eu estou indo encontrar ele. E aí, de repente, a moça falou para ele, nossa, se você vai encontrar o Criador de todas as coisas, você pode fazer uma pergunta para ele e para mim? Ele falou, posso, mas eu não sei se eu vou voltar por aqui, porque quando eu encontrar o Criador de todas as coisas, eu vou ter tanta sorte, eu vou ter tantas coisas, que eu não sei se eu vou voltar por esse caminho. Mas eu pergunto. Olha, pergunta para ele, por que eu vivo tão triste? Por que eu vivo tão deprimida, com meu coração tão apertado? Tá bom, vou perguntar sim. E ele continuou caminhando, caminhou mais 1 ano, mais 2 anos. E até que um dia ele encontrou o final da estrada. Foi bom, aqui deve ser o final do mundo. E de repente ele escutou uma voz. E essa voz falou para ele, filho, o que você precisa? Ele falou, Senhor, é o Senhor. Que emoção. Eu vim falar que o Senhor esqueceu de me dar sorte. Por isso eu caminhei esse tempo todo para falar com o Senhor. Ele falou, olha, muitas vezes na nossa vida é necessário que prestemos atenção. Então você volta pelo mesmo caminho que você veio, que você vai encontrar a tua sorte. É só isso? É só isso. Então eu já vou, obrigada, Senhor. Ele falou, olha, peraí, ainda não terminei, é só isso que você queria falar comigo? Ele falou, não, lembrei, eu encontrei na vinda pra cá 3 pessoas, mas nada importante, mas pediram para que eu fizesse uma pergunta pro Senhor. Então, o primeiro foi o lobo, e aí ele falou lá para Deus, né, que o lobo tinha perguntado, falou que a árvore tinha perguntado e o que a moça tinha perguntado, Deus respondeu e ele foi embora. E aí ele voltou a caminhar, falou, nossa, eu vou encontrar a minha sorte, porque Deus falou que se eu voltasse pelo mesmo caminho, eu encontraria a minha sorte. Porque eu era muito azarado, eu não tinha sorte nenhuma. Então eu vou voltar por aqui e eu vou encontrar ela. E aí ele voltou, caminhou. De repente ele passou perto daquela casa novamente. E a mesma mocinha estava lá. E falou para ele, moço, você voltou, você encontrou o Criador de todas as coisas. Ele falou, sim, encontrei. Ele falou assim, nossa, e você lembrou de fazer a minha pergunta? Ele falou, lembrei sim, mocinha. E ele falou que o que você sente é solidão. Você está muito na solidão. Mas que um dia, se você prestar atenção, vai passar por aqui um moço, você vai oferecer um suco para ele, ele vai entrar, vai tomar o suco e vai se apaixonar por você. E vocês vão ser muito felizes, vão ter 2 filhos e vai formar uma família maravilhosa. Ela falou, ai, que notícia maravilhosa, que beleza, que bênção. Falando nisso, você não quer entrar para tomar um suco? Ele falou, não, eu tô com muita pressa, porque Deus falou que no caminho eu vou encontrar a minha sorte. E eu tô voltando. Então, tchau, boa sorte pra você aí. E voltou a caminhar. Deixa eu falar uns boa noite aqui. Francisco Naves, boa noite. Eliane da Flora Primavera, hoje tá aqui com a gente. Fica até o final aí, Eliane. Alisson César, Aline Borges, Silmara, Vitor, Aline, Gilson Justino de Santana da Vargem, Josimar, quem mais? Zé Carlos Batista, boa noite. Marli, boa noite. Gisilene, Elias Martins, Neide Bárbara,
Margarida Mesquita, Cláudia Cristina, boa noite. Acho que eu falei o nome de todo mundo. Márcia de Chine, boa noite. Fiquem até o final aí para vocês participarem aí do sorteio. Mônica Oliveira, boa noite. De Alfenas, a Mônica, seja bem-vinda também. Santuza Nogueira, boa noite. Elder, boa noite. Gente, se tiver mais alguém de outra cidade, fala aí pra gente. Vera Lúcia, boa noite. Célio Leandro, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vera Lúcia, boa noite. Gente, voltando à história, né? Já deixei boa noite. Se ficou alguém sem eu falar boa noite, me perdoe e depois eu falo novamente, tá bom? O Dair José, boa noite. E aí, gente, o homem continuou a caminhar. E de repente, ele encontrou a árvore. Aquela árvore que estava morrendo. E a árvore falou: moço, você encontrou o Criador de todas as coisas? Ele falou: encontrei. Ele falou que a minha sorte estava na hora que eu voltasse. No caminho, eu iria encontrar. E aí ele falou: e você falou para ele do meu problema? Ele falou: falei sim. E ele falou que o teu problema é que há muitos anos enterraram uma caixa, um baú cheio de joias, ouro, no meio do seu tronco. Só que você cresceu e essa caixa está apertando a raiz do seu tronco. Por isso você está morrendo aos poucos e as suas folhas estão secando. Então você precisa que alguém tire esse baú de dentro do seu tronco, para que você reviva e fica verde novamente. Ela falou: moça, então tira para mim esse baú cheio de ouro. Eu com a minha sorte me esperando, vou preocupar com o baú? Não dá, né? Eu tô com pressa, vou procurar a minha sorte, se vira aí. Depois, a hora próxima que passar por aqui, você pede. E a árvore ficou lá tristinha, e ele continuou a caminhar. Até que de repente ele tropeçou ali e era aquele lobo. Já nem tinha osso mais, já estava quase que um tapete no chão. Tava só a pele mesmo e o olho esbugalhado. E aquele lobo quase sem voz falou: moço, você perguntou para Deus sobre mim? Você lembrou de falar? Ele falou: lembrei, mas Deus me falou, o Criador de todas as coisas, que a hora que eu voltasse, eu ia encontrar a minha sorte. Eu tô com muita pressa. Aí, o lobo falou para ele: o que ele falou de mim? Ele falou: olha, seu lobo, ele falou que você está assim por falta de alimento, que você precisa se alimentar, que você precisa caçar, comer alguma coisa, alguma pessoa, porque se você não se alimentar, você vai morrer. Não tem outro jeito, você precisa se alimentar. Mas do jeito que você tá aí, coitado, você não consegue caçar nada nem ninguém, então provavelmente vai morrer. Você não pode me ajudar, moço? Não posso, tô com muita pressa. E o lobo, muito inteligente, falou pro moço: então já que você sabe que eu vou morrer mesmo, eu gostaria só de um abraço seu. O lobo esperto. E o moço falou: não, eu tô com muita pressa, não vou poder te dar um abraço. Mas o lobo insistiu: moço, por favor, eu não quero morrer sem um abraço, me dá um abraço aqui, bem apertado. E o moço falou: não dá não, seu lobo, eu preciso ir embora encontrar a minha sorte. E o lobo insistiu mais uma vez: por favor, moço, só um abraço, depois você pode ir. E o lobo até com o olho brilhando. E aí o moço falou: tá bom, vou dar um abraço nesse lobo, porque ele já tá quase morto mesmo, e depois eu vou. E aí ele se ajoelhou e foi dar um abraço no lobo. Quando ele chegou bem perto do lobo para dar um abraço, vocês são espertos e devem saber o que aconteceu. O lobo foi nhaque e acabou comendo aquele moço. E resumindo a nossa história, o lobo foi o único que conseguiu
realizar aquilo que Deus falou. Ele se alimentou. O moço, obcecado por procurar algo para encontrar, as oportunidades passavam, as coisas que Deus preparava para ele passavam por ele, ou ele passava por elas, mas ele não conseguia enxergar. Deus falou para ele. Deus falou para ele que ele não dava sorte. Ele dava oportunidades para que você transformasse em sorte. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos dá oportunidades. Mas quantas vezes na nossa vida a gente deixa as oportunidades passar? Porque às vezes eu estou focada em outras coisas. Ou estou focado tanto em algo determinado ali, que às vezes aquilo que eu estou procurando está do meu lado e eu não consigo enxergar. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas oportunidades que às vezes a gente perde por não estar com os olhos abertos para aquilo que Deus nos manda. Talvez isso já aconteceu com você. Você já parou e pensou, nossa, eu perdi uma oportunidade, cara. Já aconteceu isso com você? De você pensar, nossa, eu perdi uma oportunidade na minha vida. Ou será que aquilo que passou e eu não liguei era a minha sorte? Era a oportunidade que eu tive? Muitas vezes precisamos nos questionar. Será que eu tenho aproveitado as oportunidades? Olha quantas coisas ele perdeu. Ele perdeu a namorada, a moça que estava lá precisando, linda, que ele achou ela linda. Ele poderia ter formado a sua família. Ele achou uma caixa, um baú de ouro. Ele poderia ter ficado rico. Pegado o baú e voltado lá com a moça. Mas não, ele caiu na boca do lobo. Aí isso é azar ou falta de atenção? É não enxergar aquilo que Deus te fala, aquilo que Deus coloca no teu caminho. E muitas vezes as nossas oportunidades, elas estão no caminho que nós trilhamos. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Ou talvez a gente até pega algum atalho, e nesse atalho a gente desvia dos propósitos que Deus tem para nós. Comenta aí se você já perdeu alguma oportunidade na sua vida, que talvez você se arrependa. Só não precisa nem falar o que é, só se você já perdeu. Tamires, boa noite, seja bem-vinda. A Eveline, pois é isso, quem for querer brinde, coloca eu, tá? Pode colocar só uma vez, eu quero, que ela tá anotando. Ivan Júnior, de Três Pontas, seja bem-vindo. Osiel Gonçalves, boa noite. Fabrício Fernandes, boa noite. Cleonei Souza, boa noite. Estela Mares, boa noite. Márcia, boa noite. De Jacareí, São Paulo, boa noite, seja bem-vinda. Prefeitura de Três Pontas, boa noite. Sejam bem-vindos. Cláudia Reis, boa noite. Francisca Mendonça, boa noite. Santuza, do Rio Grande do Sul, boa noite, seja bem-vinda. Mônica Oliveira, Odair, Vera Lúcia, Célio Leandro, sejam todos bem-vindos. Comenta aí se você já perdeu alguma vez na sua vida alguma oportunidade. Leandro, boa noite. Luísa, boa noite. Biana Sena, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Você já perdeu uma oportunidade na sua vida? Que talvez era a chance que você tinha de transformar a sua vida. Talvez foi um emprego que você, talvez por insegurança, não correu atrás. Talvez seja uma oportunidade de comprar alguma coisa, mas por medo você não comprou. Talvez seja uma paquera, alguém que você gostou, mas por timidez você
não correu atrás. Talvez seja um sonho que você desistiu por insegurança, por medo, por achar que não ia dar conta. O que você já desistiu? Nete Ferreira, boa noite. A Eveline já está escrevendo lá para nós os nominhos lá, né? Então, coloquem aí eu quero pra gente fazer o nosso sorteio. Márcia Silva, boa noite. Gente, essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês hoje. Essa história que eu achei muito linda, né? Mas que faz sentido na nossa vida, que muitas vezes nos faz parar e pensar o que eu tenho deixado de ver, o que eu tenho deixado de conquistar por não ter tempo de enxergar aquilo que Deus me mostra, por não pegar as oportunidades que talvez eu deixo passar, por insegurança, por medo, por realmente às vezes não enxergar aquilo que está na minha frente. Talvez eu tenha focado só nas coisas ruins, talvez eu tenha focado na minha falta de sorte, como foi a história, né? Sou uma pessoa sem sorte, uma pessoa azarada, e não foco nas coisas boas, naquilo que faz sentido na minha vida, naquilo que eu já tenho, naquilo que eu já conquistei, nos presentes que Deus já me deu, tudo aquilo que o Criador de todas as coisas já me proporcionou. Então, que a gente, a partir de hoje, em vez da gente ficar, às vezes, reclamando, falando que Deus não me deu, que Deus não faz, que a culpa é de Deus, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não conquistei, aquilo que eu não realizo, é de Deus, é culpa de Deus, é culpa dos políticos, é culpa das pessoas. Para de colocar a culpa no outro, em Deus ou nas pessoas. É você que tem que ter as atitudes, é você que tem que dar o primeiro passo. Da mesma forma que ele teve a força de ir até o fim do mundo para encontrar Deus, ele poderia ter usado isso a favor dele. Teria dado certo também. Mas então, a partir de hoje, comece a prestar atenção em todas as oportunidades. Talvez a oportunidade que você esteja esperando na sua vida está passando e você não está vendo. Eunice Marte, boa noite, seja bem-vinda. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Hoje está todo mundo quietinho. Lute, boa noite. Alguém quer comentar alguma coisa? Tamires, todos nós perdemos por algum motivo, por medo e falta de segurança. A gente deixa muitas oportunidades para trás. Obrigada, Eveline. Por vários motivos na vida. A gente sempre tem que... Peraí que eu perdi aqui onde estava lendo, tá? Fui pegar os nomes aqui com a Eveline. Deixa muitas oportunidades para trás com medo de não ser capaz, ou por medo de até decepcionar alguém, por vários motivos na vida. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, mas tudo sempre é a vontade de Deus. Talvez era a vontade nossa, mas não a dele. Sim, Cristiana Teodoro, boa noite, Cristiane. Isso mesmo, Tamires. Muitas vezes deixamos passar, mas às vezes esse deixar por medo de magoar o outro, talvez você também fique infeliz a vida inteira. Então a gente precisa pensar também em você e não deixar as oportunidades passar. Tem coisas que não é para ser, mas tem coisas que é para ser e a gente deixa. Talvez por comodismo, talvez por medo. Deixa a vida me levar, vou vivendo assim. Quantas pessoas a gente vê que não vive bem, mas não faz nada para mudar.
Vou vivendo assim mesmo. Talvez não tá bem no casamento, talvez não tá legal o emprego, mas vou deixando. Se eu sair desse emprego, pode ser que eu não arrume outro logo, não vai ser cômodo para mim. Se eu separar do meu esposo, a família vai ficar magoada, vai ser triste. Se eu largar do meu noivo, se eu largar da minha noiva, se eu vender essa casa que eu não gosto, se eu fizer aquela viagem, mas eu não vou conseguir levar todo mundo, quantas coisas eu deixo? Será que eu tenho que abrir mão de tudo na minha vida? Tudo é um caso de se pensar. Tudo é um caso da gente observar se é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Fazer a vontade dele na nossa vida. Eu sempre falo, Tamires, que tudo que é da vontade de Deus dá certo rápido. O que não é, não dá. Quando é da vontade de Deus, se eu quero fazer, vou dar um exemplo de uma viagem. Se eu quero fazer uma viagem e tudo dá certo, eu consigo dinheiro, eu consigo comprar e tal, e tudo vai dando certo, é porque é pra ser. Se as coisas começam a dar errado, é porque não é pra ser. Então, às vezes, é necessário que eu perceba. Vou contar uma história rapidinho aqui pra vocês, pra gente finalizar, os nominhos já estão aqui. De uma história, de um fato verídico que aconteceu comigo. Sidney Marques, boa noite. Eu fui uma vez, eu fui para São Paulo, eu tinha uma loja de roupas e eu estava grávida do meu menino, eu estava já com 8 meses de gestação. E eu queria muito ir para São Paulo comprar as roupas para a loja. Eu poderia deixar, mas se eu deixasse, logo eu ia, né, ganhar o neném e aí eu teria que esperar mais tempo. Então eu falei, eu vou antes, né, abasteço a loja que depois eu posso ficar um tempo maior. E assim eu fiz. Eu comprei a passagem para mim ir para São Paulo. E aí, nessa época, o meu irmão ainda não tinha ônibus ainda. Eu ia com o pessoal de Boa Esperança. Hoje meu irmão tem, né? Faz excursão para São Paulo. Quem quiser, Turismo Padre Vito. Só falar lá com o Rodinei. Mas antes não tinha ainda. Ele ainda não trabalhava nessa área e eu ia com o moço de Boa Esperança. E no dia que era pra mim ir, mas eu senti uma dor tão forte na minha perna, mas era uma dor tão insuportável, que todo mundo falava, Raquel, não vai, seja grávida de 8 meses, não vai. Mas eu vou, eu quero ir, eu vou, já comprei a passagem, mas vende, não quero vender, eu quero ir. Raquel, é perigoso, pensa, não, eu vou. E eu entrei no ônibus, gente, à noite, mas a minha perna doía tanto, mas que eu chorava de dor. Eu chorava, eu nunca tinha tido uma dor na perna. E eu chorava, e eu tava com uma amiga minha, ela falou assim, Raquel, volta. A hora que a gente chegou em Varginha, ela falou, Raquel, dá tempo de você voltar, pega um táxi e volta, você tá passando muito mal, pensa descer lá em São Paulo com essa dor na perna. Não importa, eu quero ir, eu vou. Lá eu tomo um remédio e tá tudo bem, e eu fui. Gente, a minha perna doeu tanto, doeu tanto. A hora que o ônibus parou lá em São Paulo, foi a mesma coisa de tirar minha dor com a mão. Acabou a dor, não é nada, falei, tá vendo? Falei que era pra mim vir, fiz as minhas compras, tudo de boa e tal. Entramos à tarde no ônibus pra vir embora e estamos vindo, né? Feliz da vida. No meio do caminho, o ônibus que eu estava bateu de frente com uma carreta. De frente. E aí, meio que tombou o ônibus que eu estava num barranco. E todo mundo gritando que o ônibus ia pegar fogo à frente do ônibus, não tinha como descer. O motorista ficou preso nas ferragens. E realmente foi um acidente muito grave, a carreta tombou no meio da rodovia, aquele fumação, e todo mundo gritando que o ônibus estava pegando fogo. E eu tive que pular pela janela do ônibus. Eu grávida, de 8 meses. Eu lembro que um moço me deu a mão para amortecer o meu pancada no chão, para mim não perder o neném. E foi aquele transtorno, né? Tive que ligar aqui, meu pai na época ainda era vivo, meu irmão, e eles foram lá me buscar, achando que eu estava muito mal, mas graças a Deus eu não tive nenhum arranhão, nem eu e nem o meu filho. Meu filho hoje tem 15 anos, eu não tive nenhum arranhão. Mas eu percebi que Deus me alertou, Deus me avisou que não era para mim ir. Ele me
permitiu que eu sentisse uma dor forte para mim não ir. Mas eu fui teimosa e fui. E mesmo assim, Deus ainda me protegeu. Ele não deixou eu ter nenhum arranhão. Teve pessoas que quebrou os dentes, o motorista ficou preso na ferragem. Foi um acidente bem grave e eu não tive um arranhão. Então Deus me deu mais uma vez o livramento. Mas ele deve ter pensado lá, tá vendo? Eu te falei, filha, para você não ir. Eu mostrei para você que não era. Eu te dei o sinal da dor na sua perna, mas você insistiu em ir. Então muitas vezes tem coisas que não é da vontade de Deus para nossa vida naquele momento. Até nisso a gente tem que prestar atenção nos sinais que Ele nos dá. E a gente tem que prestar atenção. Então nem tudo é a vontade de Deus, né? Então que fique essa mensagem. Vamos aos sorteios. Valendo uma flor da Flora Primavera. Flora Primavera, que fica aí na rua 15 de novembro. A Eliane tá aí hoje na nossa live, né? Pelo menos ela tava. E quem ganhar pode passar amanhã lá na Flora Primavera e pegar a sua flor. Valendo uma flor aqui da Flora Primavera. Vamos ver quem ganhou aqui, ó, a contemplada ou o contemplado. Vamos ver quem ganhou foi Nete. Nete, você ganhou uma flor da Flora Primavera. É só você passar lá amanhã, na rua 15 de novembro, e pegar a sua flor. A Eliane falou, tô aqui. Isso mesmo, gente, lá na Flora Primavera. Você é muito bem recebida lá pela Eliane, pela Isabel e pelos demais meninos que trabalham lá também, tá bom? Você tem flores lá para enfeitar batizado, casamento, presentear quem você ama, ou também até mesmo para levar, né, numa última homenagem aí, num velório. Enfim, dá para você fazer, comprar para plantar na sua casa. Flor enfeita, né, gente? Só o perfume das flores já é maravilhoso. Então, presenteie quem você ama, de preferência enquanto a pessoa está viva. Presenteie com flores lá da Flora Primavera. E Eliane, quem ganhou foi a Nete. Depois ela passa aí para pegar a flor. Obrigada aí, Eliane. Deus abençoa grandemente. Quem não conhece a Flora Primavera, vale a pena dar uma passadinha lá, viu? Na Flora Primavera, na rua 15 de novembro. Então vamos lá, agora valendo um pó de café do Bibi, café Dona Celica. Gente, o pó de café já tá aqui. Quem ganhar já pode vir pegar amanhã aqui no Instituto de Beleza Raquel Lima, tá bom? Acho que eu tenho um aqui pra mostrar, deixa eu ver aqui se eu tenho um pozinho de café aqui pra mostrar. Deixa eu pegar aqui. Vou derrubar as coisas aqui, peraí. Tá lendo um pó de café. Aqui, ó. Valendo um pó de café Dona Celica. Gente, é maravilhoso esse pó de café. Quem quiser comprar também, é só ligar no 998883915 ou 99225817. Falar com a Tamires ou com o Bibi. Valendo um pó de café aí do Bibi. Vamos ver quem ganhou. Quem ganhou foi Jéssica Oliveira. Jéssica, parabéns. Você ganhou um pó de café. Pode vir pegar aqui comigo amanhã. Agora, valendo o que mesmo? Um vale hidratação aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. Vamos ver quem vai ganhar esse vale hidratação aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. Marta Lúcia. Marta Lúcia, você ganhou aí um vale hidratação aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. Amanhã é só você me chamar no WhatsApp pra gente agendar. O telefone é 99940-3466. A gente agenda a sua hidratação, tá bom? Gente, hoje é só os brindes, né, que a gente teve. Acho que eu vou sortear um vale, uma sessão de terapia. Vou sortear os demais, que vale uma sessão de terapia. Quem for de outra cidade, a gente atende online, tá bom? Então, valendo aí uma sessão de terapia. Vamos ver quem vai ser o contemplado ou a contemplada. Valendo uma sessão de terapia. Lembrando que todo mundo precisa de terapia, gente.
todo mundo precisaria passar pelo processo de terapia, porque é muito bom, é grandioso. Quem ganhou foi passo meu brinde, pois moro muito longe. Onde você mora, Marta? Fala aí pra gente. Acho que eu já esqueci onde você mora, Marta. A Marta ganhou o que, Marta? Deixa eu ver o que a Marta ganhou. Fala aí de onde que você é. Jéssica Oliveira. Marta. Me lembra aí o que você ganhou. A Jéssica ganhou um pó de café. Acho que a Marta ganhou um vale hidratação, né, Marta? Jacareí, isso, mora muito longe. Se fosse a sessão de terapia, você interessa na sessão de terapia? Se você quiser, eu troco e a gente faz uma sessão de terapia online. É bom que a gente se conhece. O que você acha, Marta? Me responde aí que eu vou. Patrícia Oliver, boa noite, seja bem-vinda. Marta, responde aí se você quer uma sessão de terapia. Aí eu vou trocar o seu brinde. Por causa que você tá sempre aqui com a gente e mora tão longe e a sessão dá pra gente fazer online. Enquanto a Marta responde, eu vou sortear aqui, então, o vale hidratação dela aqui novamente, tá bom? Vamos ver aqui quem ganhou. Vera Lúcia. Vera Lúcia, você ganhou um vale hidratação aqui do Instituto de Beleza Raquel Lima. É só você me ligar pra gente agendar aqui o horário. Cadê a Marta para responder aí, Marta? Será que ela já saiu da live? Esperando a Marta responder aí, que eu vou sortear aqui uma sessão de terapia se ela não for participar. Jailson Oliveira, boa noite. Josi Oliveira, boa noite. Gente, eu vou sortear aqui então o vale, uma sessão de terapia. Que a Patrícia, que a Márcia aí não respondeu. Marta, Lúcia, responde aí pra nós. A Marta Lúcia não respondeu, de Jacareí. Vamos sortear aqui então, vale uma sessão de terapia. Se for de alguém de fora, faço online. Se não for, pode ir, a gente agenda no consultório, tá bom? Vamos ver quem vai ser o contemplado ou a contemplada. Jailson de Oliveira. Vamos ver quem foi o contemplado do vale uma sessão de terapia. Aline Borges. Aline Borges, você ganhou uma sessão de terapia comigo lá no meu consultório, na clínica Bem-Estar, que fica em frente ao pronto-socorro, tá bom? Depois você me liga pra gente agendar. E se a Marta Lúcia Santos quiser, depois você me chama no WhatsApp, Marta, que eu também vou presentear você com uma sessão de terapia online, tá bom? Gente, então é isso, um grande beijo no coração de cada um. Quem ganhou os brindes, entre em contato depois, por favor, tá? E um grande beijo no coração de cada um aí. Chiquinho do Quilombo chegou atrasado, Chiquinho, ou você já estava aí? Mas um grande beijo no coração de cada um. E terça-feira estamos aqui juntinhos novamente. Fiquem todos com Deus e se cuidem.